Fui expulsa do aniversário de 20 anos da minha irmã por não ser considerada parte da família, e o pior, meus pais ficaram do lado da minha irmã, mas tudo mudou quando peguei o celular e fiz isso. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. O cheiro doce dos docinhos de festa misturava-se ao perfume caro das convidadas. O salão de festas, decorado em tons de dourado e branco, resplandecia sob as luzes de cristal. A música vibrava nos alto-falantes, e os garçons passavam entre os convidados oferecendo drinks e petiscos refinados. Era a festa dos sonhos de qualquer debutante. Mas, para mim, aquela noite marcaria o fim de tudo. Meu nome é Helena, tenho 25 anos, e durante toda a minha vida fui a irmã mais velha responsável, aquela que segurava as pontas quando as coisas apertavam. Desde que nossa mãe perdeu o emprego e meu pai passou a ganhar menos, eu assumi responsabilidades que nunca deveriam ser minhas. Trabalhei feito louca enquanto estudava, paguei contas da casa, ajudei a sustentar minha irmã, Mariana, e ainda banquei parte dos custos da festa de 20 anos dela. Para quê? Para ser humilhada na frente de dezenas de convidados. A noite começou como qualquer outra grande festa. Mariana estava radiante em seu vestido longo e brilhante, cercada por amigos e familiares que a bajulavam como se fosse uma princesa. Eu tentei me sentir feliz por ela. Afinal, tudo aquilo era um esforço coletivo, e eu queria acreditar que meu sacrifício valia a pena. Até que chegou a hora da valsa. Minha irmã girava pelo salão, sendo conduzida por nosso pai. Depois, dançou com alguns primos, amigos e até professores. Mas, quando me aproximei para dançar com ela, como parte da tradição da festa, ela deu um passo para trás e olhou para mim com desdém. "O que você está fazendo?" perguntou ela, sua voz carregada de nojo. Eu pisquei, surpresa. "Vou dançar com você. Faz parte do protocolo, não é?" Mariana soltou uma risada curta, debochada, e então disse, autossuficiente para todos ouvirem: "Helena, você não precisa fazer isso. Não precisa forçar nada. Você sabe que não faz parte da minha vida de verdade." Um burburinho se espalhou pelo salão. Meu estômago se revirou. "Como assim?" Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. "Você sempre age como se fosse minha segunda mãe, mas, sinceramente, você é só alguém que mora na mesma casa que eu." O choque percorreu meu corpo como uma onda gélida. Olhei para nossos pais em busca de algum apoio, mas minha mãe apenas abaixou o olhar, e meu pai cruzou os braços, como se estivesse me dizendo para aceitar calada. Eu ajudei a pagar essa festa, e minha voz tremeu. "E eu agradeço", Mariana disse, erguendo os ombros. "Mas isso não te dá o direito de se meter na minha vida." Eu mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. O silêncio pesado que se formou ao nosso redor foi interrompido pelo riso de algumas amigas dela. Meu rosto queimava. Foi então que minha mãe interveio, mas não da forma que eu esperava. "Helena, acho que é melhor você ir. Não precisa fazer um escândalo." Minha garganta apertou. Meus próprios pais estavam me mandando embora. Depois de tudo que fiz por eles. Depois de tudo que fiz por Mariana. Meus olhos arderam, mas eu não deixaria que me vissem chorar. Sem dizer mais nada, peguei minha bolsa e saí do salão. As risadas e cochichos me seguiam como fantasmas. Caminhei pelas ruas vazias, sentindo a humilhação escorrer pelo meu corpo como veneno. E então, algo dentro de mim mudou. Eles nunca me enxergaram como família de verdade. Eu sempre fui só uma ferramenta conveniente, alguém que sacrificava seus próprios sonhos para ajudar os outros. Mas, naquela noite, eu decidi que não seria mais. A partir daquele momento, minha irmã e meus pais estavam por conta própria. Eu cortaria toda a ajuda que lhes dava. Mariana que descobrisse o que era pagar a própria faculdade, e meus pais que aprendessem a viver sem meu dinheiro. Porque, para eles, eu nunca fui família. Agora, eles saberiam o que era realmente não ter alguém ao lado. Acordei no dia seguinte com o peso da noite anterior ainda esmagando meu peito. O sol entrava pela janela, mas nada parecia brilhar dentro de mim. O que mais doía não era apenas a humilhação,
mas a constatação de que minha família nunca me enxergou como parte real dela. Eu fui útil, mas nunca valorizada. Levantei-me devagar, sentindo meu corpo cansado, e encarei meu reflexo no espelho. Meus olhos estavam vermelhos, inchados, e meu coração ainda pesava, mas algo dentro de mim se manteve firme. A decisão que tomei na noite anterior não foi fruto da raiva passageira. Era uma escolha definitiva. Peguei meu celular e comecei a agir. Primeiro, cortei as transferências bancárias que fazia todo mês para minha mãe. Desde que ela perdeu o emprego, eu pagava boa parte das contas da casa. Depois, fui até o site da faculdade de Mariana e removi meu cartão de crédito das mensalidades. Por fim, enviei uma mensagem curta no grupo da família: a partir de hoje, estou fora da vida de vocês. Cuidem-se sozinhos. Enviei e silenciei o grupo. Minutos depois, meu celular vibrou. Meu pai. Ignorei. Vibrou de novo. Minha mãe. Ignorei de novo. Mariana mandou várias mensagens seguidas, e então começou a ligar insistentemente. Quando a chamada apareceu pela quarta vez, atendi. O que você está fazendo? A voz dela transbordava indignação. O que deveria ter feito há muito tempo, respondi, mantendo a calma. Você não pode simplesmente parar de ajudar. Ela gritou. Eu dependo de você para pagar a faculdade. Uma risada irônica escapou dos meus lábios. Engraçado, não achei que eu fosse tão importante assim. Você deixou bem claro que eu não sou família, lembra? O silêncio dela durou alguns segundos. Eu estava bêbada, disse, como se isso justificasse. Você estava consciente o bastante para me humilhar na frente de todo mundo. Agora seja consciente o bastante para lidar com as consequências. Ela soltou um suspiro pesado. Por favor, Helena. Você sabe que eu preciso disso. Você precisa? Então peça ajuda aos nossos pais. Eles não têm dinheiro. Você sabe disso. Fiquei em silêncio por um momento. Mariana sempre teve tudo de mão beijada. Cresceu sem precisar se preocupar com nada porque eu estava lá para aliviar o peso das dificuldades da nossa família. Mas agora, sem minha ajuda, ela teria que encarar a realidade. Descubra um jeito, falei. E desliguei. Ao longo do dia, mais mensagens surgiram. Meu pai tentou me ligar dezenas de vezes, minha mãe mandou áudios dramáticos, dizendo que eu não podia fazer isso com a família, que estávamos juntos na alegria e na tristeza. Engraçado. Onde estava essa união quando eu precisei? À noite, uma batida forte na porta do meu apartamento me fez parar. Olhei pelo olho mágico. Minha mãe. Respirei fundo antes de abrir. Ela entrou sem pedir permissão, os olhos cheios de lágrimas forçadas. Filha, o que está acontecendo com você? Sua voz era melancólica, teatral. O que está acontecendo comigo? Repeti, cruzando os braços. O que aconteceu com vocês, na verdade? Ela enxugou os olhos, como se eu estivesse sendo irracional. Você vai nos abandonar por causa de uma briga boba? Não é só por causa de ontem, mãe, minha avó saiu firme. É por causa de anos de ingratidão. Ela balançou a cabeça, como se não conseguisse acreditar no que ouvia. Nós sempre fomos uma família. Sempre estivemos juntos. Soltei uma risada amarga. Vocês sempre estiveram juntos. Eu estive sozinha o tempo inteiro. Ela se calou. Pela primeira vez, minha mãe não teve uma resposta pronta. O silêncio ficou entre nós. E agora? O que vamos fazer? Perguntou, quase como um sussurro. Agora, vocês aprendem a viver sem mim. A dor no olhar dela foi evidente. Mas não cedi. Ela ficou ali parada por alguns segundos, esperando que eu mudasse de ideia. Quando percebeu que isso não aconteceria, virou-se e saiu. Fechei a porta. E, pela primeira vez na vida, me senti livre. Os primeiros dias após cortar minha família foram estranhos. Não era apenas o silêncio ensurdecedor do meu celular,
que antes vibrava constantemente com pedidos de ajuda, mas também a sensação de que eu finalmente respirava sozinha. Pela primeira vez, não havia ninguém dependendo de mim. Mas a paz durou pouco. Naquela sexta-feira, ao chegar no trabalho, fui chamada na sala do meu chefe. Eu esperava qualquer coisa com um novo projeto, uma mudança de equipe, mas o que ele me disse fez meu estômago revirar. Recebi um telefonema hoje de manhã, começou ele, sério. Da sua mãe. Minha expressão se fechou. O quê? Ela me disse que você estava passando por um momento difícil e pediu que eu te desse um aumento. Fechei os olhos, respirando fundo. Eu sinto muito que ela tenha feito isso. Isso é completamente inapropriado. Ele balançou a cabeça. Sei que família pode ser complicada, mas não quero interferências desse tipo no ambiente de trabalho. Entendido, respondi, envergonhada. Saí da sala com os nervos em frangalhos. Minha mãe estava tentando manipular tudo para me dobrar. Como se eu fosse uma criança mimada fazendo birra, e não uma mulher que finalmente escolheu a si mesma. Peguei o celular e disquei o número dela. O que você pensa que está fazendo? Disparei assim que ela atendeu. Só estou tentando te ajudar, filha, disse com sua voz doce e calculada. Você ligou para o meu chefe pedindo um aumento para mim? Isso é ridículo. Eu estava preocupada. Você sempre foi tão generosa. Esse não é o seu jeito. Ri sem humor, esse sempre foi o meu jeito. Vocês que nunca perceberam porque só viam o que lhes interessava. Helena, não faça isso com a gente. Sua irmã precisa de você. Não, mãe. Pela primeira vez na vida, ela precisa de vocês. E vocês precisam aprender a viver sem mim. Desliguei antes que ela pudesse responder. Mas a guerra estava apenas começando. 2 dias depois, fui surpreendida novamente. Estava em casa, tomando meu café e apreciando minha manhã tranquila quando meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Oi, Helena. Sou Carlos, o coordenador financeiro da faculdade da Mariana. Ela nos informou que houve um problema no pagamento e nos passou seu contato. Podemos resolver isso ainda hoje? Soltei um suspiro cansado. Ela não apenas tentou me manipular, como agora estava passando meu número para estranhos, tentando me envergonhar. Respondi curto e grosso. A responsabilidade financeira da Mariana não é minha. Entre em contato com os pais dela. Bloqueei o número antes que ele respondesse. Minutos depois, meu celular tocou de novo. Mariana. Por que você fez isso? A voz dela estava cheia de raiva. Porque não é problema meu. Você está ferrando com a minha vida. Você sabe que nossos pais não têm dinheiro para pagar minha faculdade. Então você vai precisar encontrar uma solução. Bolsa, estágio, financiamento. Seja adulta pela primeira vez. Você está fazendo isso por vingança, não é? Fiquei em silêncio por um instante. Não. Estou fazendo isso porque, pela primeira vez, eu escolhi a mim mesma. Mariana respirou fundo, e eu ouvi um soluço do outro lado da linha. Eu não sabia que aquilo te machucaria tanto, ela murmurou. Fechei os olhos. Parte de mim queria sentir pena. Mas outra parte sabia que, se eu cedesse agora, tudo voltaria ao normal. Eles voltariam a depender de mim até que eu estivesse de novo esgotada e sozinha. Eu sei, Mariana, disse, com um nó na garganta. Mas agora você precisa aprender a seguir sem mim. Desliguei antes que ela pudesse continuar. Os dias passaram, e o silêncio deles finalmente chegou. Sem ligações, sem mensagens, sem tentativas de manipulação. Apenas o vazio. Mas o vazio também era liberdade. E, pela primeira vez na vida, eu comecei a descobrir o que era viver apenas para mim. Os primeiros dias sem contato foram estranhos, mas depois vieram as semanas. O silêncio que antes parecia assustador começou a se tornar confortável. Sem mensagens, sem telefonemas desesperados, sem chantagens emocionais.
Pela primeira vez, eu sentia que minha vida pertencia a mim. Mas, claro, minha família não deixaria que isso durasse para sempre. A tempestade veio num domingo à tarde. Estava aproveitando um raro momento de descanso, assistindo a um filme e saboreando meu café, quando meu interfone tocou insistentemente. Fui até o aparelho e atendi, já com um mau pressentimento. Oi, Helena, sou eu. Abre aqui. A voz de Mariana veio carregada de impaciência. Suspirei. O que você quer? Falar com você, cara a cara. Hesitei por um momento, mas então apertei o botão para abrir o portão do prédio. Eu queria ver até onde essa conversa iria. Minutos depois, Mariana entrou no meu apartamento. Ela não parecia mais a garota arrogante e cheia de si da festa. Seu rosto estava pálido, os olhos fundos. Estava magra, vestindo roupas mais simples do que o normal. Você pode parar com essa loucura agora? Ela foi direta. Oi pra você também, respondi, cruzando os braços. Helena, eu tô ferrada. A faculdade me deu mais um mês pra pagar, mas depois disso, eu sou expulsa. Eu tô tentando um estágio, mas ninguém contrata alguém sem experiência. Meus amigos, ela desviou o olhar. Bom, os amigos sumiram quando eu parei de pagar as baladas. Observei minha irmã com atenção. Pela primeira vez, ela parecia vulnerável. Mariana sempre foi a queridinha da família, protegida, acostumada a ter tudo sem esforço. Mas agora, o peso da realidade estava caindo sobre ela. E nossos pais? Perguntei. Ela soltou uma risada amarga. A mãe conseguiu um bico vendendo doces, mas não dá para pagar tudo. E o pai? Bom, ele arrumou outro emprego, mas tá ganhando menos ainda. Eu já sabia disso. Por mais que tivesse me afastado, ouvi de alguns parentes distantes que a situação na casa deles não era boa. Sem o meu dinheiro, a vida deles virou um caos. Mariana passou as mãos pelos cabelos e me encarou. Eu errei, Helena. Eu fui babaca. Mas eu não sabia que você sentia tudo isso. Se eu soubesse. Eu suspirei. Se você soubesse, teria sido diferente? Ela não respondeu. Porque sabia a verdade. Olha, Mariana. Eu não tenho obrigação de consertar sua vida. E eu não vou voltar a ajudar financeiramente. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu não tô pedindo dinheiro, eu não sei o que fazer. Fiquei em silêncio por um momento. Você vai descobrir. Ela baixou a cabeça, derrotada. Ficou ali por alguns segundos, esperando que eu mudasse de ideia. Mas quando percebeu que não aconteceria, se levantou. Tá certo. Você venceu. E saiu. Os dias se passaram e, sem qualquer ajuda minha família foi forçada a encontrar um jeito de sobreviver. Minha mãe começou a vender mais doces e, para minha surpresa, conseguiu uma clientela fixa. Meu pai, que sempre recusava empregos menores, aceitou um trabalho como motorista de aplicativo. E Mariana? Ela conseguiu um estágio mal pago, mas que pelo menos ajudaria a ganhar experiência. Eles estavam sobrevivendo sem mim. Como sempre poderiam ter feito. E isso me provou uma coisa: o problema nunca foi a falta de recursos. O problema foi que eles sempre escolheram a opção mais fácil. Eu. Agora, sem ninguém para segurar suas mãos, eles finalmente aprenderam a andar sozinhos. E eu? Pela primeira vez na vida, eu estava livre. Os meses passaram, e a ausência de minha família na minha vida deixou marcas, mas não as que eu esperava. Eu não sentia saudade do peso constante de carregar todo mundo nas costas. Não sentia falta das mensagens pedindo dinheiro, dos telefonemas carregados de drama. Mas sentia algo diferente, a estranheza de finalmente viver para mim mesma. Agora, meu dinheiro ia apenas para minhas contas. Minhas noites eram tranquilas, sem preocupações com os problemas dos outros. Eu estava reconstruindo minha vida com um alívio que nem sabia que precisava. Até que minha mãe reapareceu. Ela surgiu de surpresa no meu trabalho.
Eu estava saindo para o almoço quando a vi na calçada, parada perto do meu prédio. Meu coração acelerou. Ela estava diferente. Mais magra, com olheiras profundas, mas com um olhar determinado. Precisamos conversar, disse, sem rodeios. Suspirei, mas assenti. Fomos para uma cafeteria próxima, e sentamos à mesa em silêncio. Não quero seu dinheiro, ela começou, e pela primeira vez eu acreditei nela. Eu só queria falar com você. Eu me recostei na cadeira, esperando. Eu demorei para entender, mas agora vejo que erramos com você, ela admitiu, os olhos fixos no café que mexia com a colher. Levantei as sobrancelhas, surpresa. Erraram? Ela suspirou. Seu pai ainda acha que você exagerou. Mas eu vejo agora. Você sempre esteve lá por nós, e nunca te demos o reconhecimento que merecia. Sempre achamos que você era forte, que não precisava de nada. Mas talvez você precisasse de nós, e não estávamos lá. Uma pontada de emoção apertou meu peito, mas não deixei transparecer. E o que você quer com isso? Ela me encarou, e pela primeira vez em muito tempo, vi sinceridade no olhar dela. Só queria dizer isso. Você não precisa nos ajudar, e não espero que nos perdoe agora. Mas, um dia, se quiser voltar a ser parte da nossa vida, a porta está aberta. Por um momento, não soube o que responder. Eu esperei tanto tempo para ouvir essas palavras. Mas agora que as ouvia, não sabia se ainda importavam. Respirei fundo. Eu agradeço, respondi, com cautela. Mas preciso de tempo. Ela assentiu, parecendo entender. Nos despedimos sem promessas. Mas, pela primeira vez, senti que talvez o fim dessa história não fosse apenas dor. Talvez houvesse algo mais à frente. O tempo passou lentamente, mas de forma transformadora. Após o encontro com minha mãe, senti que o vazio que havia preenchido meu coração durante tantos anos não poderia ser curado apenas com palavras. Eu não estava mais apegada à ideia de ser a heroína da família, mas a verdade é que, apesar de tudo, ainda existia uma parte de mim que se importava com eles. Isso era inevitável, era algo em mim que sempre existiu, e que eu tentava ignorar. Mariana, curiosamente, não entrou em contato. Ela, que sempre teve um orgulho inabalável, talvez ainda estivesse engolindo o peso das suas escolhas. Mas, de alguma forma, isso me dava mais satisfação do que eu gostaria de admitir. Ela precisava entender o que era um mundo sem alguém para bancar sua vida confortável. Eu estava começando a florescer. No trabalho, minha performance melhorou exponencialmente. Não havia mais distrações emocionais que me consumissem. Passei a buscar novos desafios, investir mais em mim mesma, estudar mais sobre o mercado e explorar oportunidades que antes eu não tinha coragem de perseguir. A liberdade financeira que conquistei me dava poder sobre a minha própria vida, e eu estava mais empoderada do que nunca. Mas os ecos da minha decisão continuaram a reverberar. As semanas que se seguiram ao encontro com minha mãe foram marcadas por uma constante reflexão sobre o que realmente queria para o meu futuro. Algo estava mudando em mim. Não sabia ao certo se era o reflexo da dor ou do alívio, mas alguma coisa estava diferente. Eu não queria mais ser apenas uma mulher que fez uma escolha difícil para se livrar do fardo. Eu queria ser alguém que tivesse encontrado seu próprio equilíbrio. Em uma tarde chuvosa de sexta-feira, fui surpreendida novamente. Meu celular tocou. Era Mariana. Pela primeira vez, não senti raiva ao vê-la na tela. Talvez fosse a calmaria de tanto tempo de distância, ou talvez o entendimento de que ela também estava passando por um processo de crescimento. Atendi sem hesitar. Helena, eu preciso falar com você, sua voz estava hesitante, quebrada. Pode falar, respondi, mantendo a calma, mas sem esconder o cansaço emocional que ainda restava. Eu não sei como te pedir perdão. Não sei se algum dia vou conseguir fazer isso de verdade, mas eu sinto muito. Eu fui uma idiota. Eu sempre fui, arrogante, egoísta, e nunca vi o que você estava passando. Eu te tratei como se fosse só uma funcionária da família, alguém que nunca se importou com suas próprias necessidades. Mas a verdade é que você sempre esteve lá, segurando tudo sozinha.
Aquelas palavras caíram em mim como uma avalanche de sentimentos. Eu nunca esperava ouvir isso de Mariana. Ela sempre foi a favorita, a filha que sempre teve tudo e mais um pouco, que nunca precisou se esforçar para conseguir nada. Ouvi-la admitir suas falhas foi um passo maior do que qualquer coisa que eu esperava. Eu não quero que você me peça perdão, Mariana. Porque, no fundo, você não está pedindo para mim, você está pedindo para si mesma. Você só vai se libertar quando parar de se culpar pelo que aconteceu. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Eu sei. Helena, eu finalmente entendi o que você queria dizer. Eu já não tenho mais o luxo de depender de ninguém para viver minha vida. Nem de você. E isso me assustava tanto, mas agora eu vejo que, no fundo, era isso que eu precisava. Eu tenho que crescer, como você fez. Eu senti que, de alguma forma, aquele momento era um marco. Eu não era mais a irmã que cuidava de tudo, nem a que estava disposta a fazer tudo para manter a família unida. Eu era, finalmente, a mulher que tinha tomado as rédeas da sua própria história. Isso é bom, Mariana. Mas lembre-se, a gente não precisa de uma redenção para seguir em frente. A gente apenas segue. Com isso, desliguei. O tempo passou, e as coisas começaram a se ajeitar de maneira surpreendente. Mariana, embora com dificuldades, conseguiu se estabilizar. Não tinha mais a vida fácil que levou durante os anos em que me usou como um tapete para seus sonhos, mas, em troca, aprendeu a se esforçar. Ela não se tornou uma versão melhor de mim, mas uma versão mais forte dela mesma. Minha mãe e meu pai, por sua vez, não voltaram a ser o que foram. Eles aprenderam a respeitar o meu espaço, a não esperar que eu fosse a muleta de suas vidas. Eles estavam, lentamente, reconstruindo suas próprias existências, sem o peso de depender da ajuda constante de uma filha. E, no fundo, era isso que todos precisavam aprender: a vida não era feita de resgates, mas de esforços próprios. Eu, por minha vez, estava no caminho que sempre sonhei. Estava cuidando de mim mesma. A liberdade que busquei durante tanto tempo, que paguei com lágrimas e raiva, finalmente havia se transformado em uma paz verdadeira. Eu não queria mais ser a heroína. Não queria mais carregar o peso da expectativa alheia. Eu queria ser apenas Helena, sem as amarras do passado. E, embora ainda houvesse muito a fazer, agora eu estava no controle do meu destino. E isso, por si só, já era o suficiente para me fazer sentir que havia vencido, não apenas a batalha contra minha família, mas contra a versão de mim mesma que sempre se esqueceu de ser feliz. Se você se identificou com essa história de superação e libertação, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para mais conteúdos como esse e compartilhar com quem também precisa ouvir essa mensagem de força e autonomia. Às vezes, a maior conquista é a liberdade de ser quem somos de verdade. Junte-se à nossa comunidade e continue acompanhando histórias que inspiram e transformam. Deixe seu comentário e conte pra gente como você tem superado desafios na sua vida. Não perca o próximo vídeo, ele pode ser o que você estava esperando.